Queridos irmãos, queridas irmãs, a primeira leitura de hoje do livro do Gênesis nos conta o início da história do dilúvio. E o faz, evidentemente, com uma linguagem que é própria, sobretudo, dos livros mais antigos da Bíblia, em que se atribui a Deus sentimentos humanos, porque diz que Deus estava muito magoado com os seres humanos pelo pecado e decidiu acabar com a humanidade. Isso é algo que provavelmente um ser humano faria, se fosse Deus, com os nossos caprichos, com o nosso modo de agir. Muitas vezes nos deixamos levar pela ira, pensando que a gente está escrevendo um texto, e o texto não está com a gente, que a gente pega o papel e joga fora com raiva. Então, às vezes se atribui a Deus esse tipo de comportamento. Porém, nós vemos também que a revelação, porque o Espírito Santo sempre ilumina quem escreve, embora escreva com as suas capacidades, a ação do Espírito Santo faz que se transmita algo que Deus quer que fique ali para nós. E o que fica ali é o fato de que Deus quer sempre salvar o homem. Escolhe Noé para que pudesse recomeçar a humanidade. E é bonito também ver que diz que Noé teria que continuar com aquilo que era a missão de Adão, que era cuidar da criação. E por isso, Noé deve levar para a arca os animais de todas as espécies, inclusive os que eram considerados pelos judeus como impuros. E também é interessante como a providência de Deus se estende a todos sem exceção. E mais do que falar do que realmente aconteceu no dilúvio, o que nos importa é o significado do dilúvio. O significado é o da humanidade purificada pelas águas. Uma nova humanidade que surge das águas. E com isso já vemos que o dilúvio é, acima de tudo, uma imagem profética do batismo. Como, aliás, no Novo Testamento vai nos deixar claro na carta de Pedro, que através do batismo nós também experimentamos um dilúvio na nossa alma, onde os pecados, a corrupção, aquilo que nos afasta de Deus é completamente anulado. Daí que, pensando nisso que Deus operou com cada um de nós, que fomos realmente purificados, que ficou para trás a nossa realidade de pecadores e que nos foi dada a possibilidade de começar uma nova vida, escutar, consequentemente, aquilo que Jesus nos ensina. E hoje, no Evangelho, nos falava de ter atenção com o fermento dos fariseus e o fermento de Herodes. Porque esses fermentos são aqueles que fazem com que perdamos a nossa vida de batizados. Que deixemos que a corrupção que o batismo purificou volte nas nossas almas. O que significa o fermento dos fariseus e o que significa o fermento de Herodes? Bom, o fermento a gente sabe que é o que faz crescer a massa. O fermento dos fariseus é a hipocrisia. O fermento de Herodes, a ambição. E essas são duas realidades que nos afastam de Deus, porque ambas nascem do orgulho, do desejo de estar sempre certo, do desejo de dominar, do desejo de estar por cima dos demais, do desejo de ser servido e não de servir. E vemos como os próprios discípulos de Jesus, que provavelmente já estavam cheios desses fermentos, não compreendiam o que Jesus estava falando com eles. Pensavam em outras coisas, pensavam nos pães. Jesus falou, mas eu multipliquei os pães, vocês estão preocupados com pães? Mas no fundo o que eles estavam preocupados, e como o Evangelho também vai deixar claro em outras passagens, era quem era o primeiro, quem era o mais importante, quem é que ia no juízo final estar nos primeiros lugares. Esse era o fermento que eles teriam que arrancar. No Evangelho, Jesus fala de outro fermento também. É o fermento do reino dos céus. Quando ele compara o reino dos céus ao fermento que faz a massa crescer. Esse sim é o fermento que nós devemos cultivar nos nossos corações. O fermento de Deus. O fermento do Espírito Santo que faz a nossa santidade crescer. Que faz a nossa comunhão com Deus crescer. Que faz com que nós correspondamos àquela realidade pura, santa, que Deus nos concedeu quando nos lavou com as águas do batismo. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.